Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos ver por que o seu conteúdo não vende e como resolver em 15 minutos. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégias de vendas. Eu e meu marido Thiago Simões temos uma empresa que ajuda pessoas a transformar conhecimento em negócios e também empresas a faturarem mais. Eu deixei aqui na descrição o link da nossa comunidade no WhatsApp. Você pode se inscrever lá, é de graça. Lá a gente não tolera hater. Lá é para falar sobre negócios. Você que quer expandir os seus horizontes, você que tem uma ideia e você não sabe por onde começar no marketing digital, você pode se inscrever lá. Se for hater, a gente corta. Então vamos lá, o que você verá nesse conteúdo? Gatilhos que criam desejo, como ativar o instinto de compra antes mesmo de fazer uma oferta. Conteúdo que gera dinheiro 24 horas. Não adianta postar mais, e sim como postar com estratégia e intenção. Eu sempre falo nos meus vídeos, você tem que aprender a postar com estratégia. Não adianta você ter um monte de curtida e essas pessoas não comprarem o seu produto, o seu serviço. Então você tem que saber postar corretamente. A gente vai falar sobre conteúdos que geram dinheiro 24 horas. E a autoridade do zero. Você não precisa de milhares de seguidores para parecer indispensável. E você precisa sim criar conteúdos que sejam estratégicos. E o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são atalhos psicológicos que o cérebro usa para tomar decisões rápidas. Ou seja, a gente tem que ter esses gatilhos para que o nosso cérebro entenda o que ele quer comprar e o que ele precisa, que na realidade seria o interesse que você vai gerar na pessoa, que ela vai falar assim, não, eu preciso desse produto. Então, esses gatilhos mentais são atalhos psicológicos que vão fazer com que a pessoa vai tomar a decisão de compra. E Robert Cialdini, que é um grande nome, que ele tem um livro sobre gatilhos mentais, ele vai falar que tomamos decisões baseadas em padrões automáticos e não puramente racionais. A gente tem, na realidade, o que faz a gente tomar decisão de compra é o nosso emocional. E o nosso racional vai validar o que nós compramos. Vamos supor, eu gosto de sapato e eu tenho um monte de sapato. Normalmente mulher tem bastante sapato. E a gente chega numa loja, a gente pensa assim, eu vou precisar daquele sapato amarelo porque eu preciso usar com aquela roupa. E você simplesmente compra, eu estou precisando de sapato. Você achou lindo, maravilhoso, você vai lá e você compra. Só que na hora de pagar, você viu que você fez a compra, você fala assim, não, eu precisava, porque não tinha um sapato dessa cor. Eu tenho um monte de roupas que dá para combinar com essa cor, entende isso? Então, isso são atalhos psicológicos que a gente faz com que a pessoa compre. Os gatilhos que vocês vão ver, gatilho de escassez, de prova social, que eu vou falar daqui a pouco. Então, exemplo, você confia mais em algo quando vê outras pessoas validando, mesmo sem analisar profundamente. Então, eu tenho, por exemplo, o gatilho da prova social aqui. A prova social é quando uma pessoa fala que comprou o produto e o produto ele é bom. A pessoa fala que o produto é bom, que ele é maravilhoso, que mudou a vida dela. O que você vai fazer? Você vai lá e você compra, porque você viu mais pessoas. Por isso que a gente pega em algumas plataformas de compra, né? Você vê lá nas empresas, nos aplicativos, um monte de prova social lá embaixo. Eles deixam, por quê? Porque a gente olha lá. Normalmente a gente olha para ver se o produto é bom. Eu faço muito isso, eu tenho certeza que você faz também. Você não vende para o lado lógico, você vende para o emocional. Os gatilhos são a ponte. Então, quando a gente tem esses gatilhos inseridos no nosso conteúdo, a gente vai conseguir vender, na nossa publicidade, a gente vai conseguir vender. E 5 gatilhos que mais vendem em conteúdo. Gatilho de autoridade. Então, o gatilho de autoridade, na realidade, se você usar outros gatilhos, você vai ter autoridade e automaticamente você vai ter esse gatilho. Mas você tem que mostrar que você sabe do que está falando. Experiência, estudo ou resultado. Você tem que saber um pouco, você tem que estar um passo à frente da pessoa que vai comprar o seu produto.
e você tem que ter o resultado, você tem que ter validado isso. Então, você tem que achar uma forma de validar. Se você tem uma mentoria, você quer, sei lá, ensinar uma pessoa a fazer algo, você tem que validar isso. E aí você vai ter a prova social, depoimentos, números, resultados da pessoa, resultados seus, vai reduzir o medo de errar. Então, você vai ter essa prova social e as pessoas, elas não vão ter medo de errar e você também não vai ter medo de errar. Você não vai ter medo de errar porque você vai ter mais confiança no seu produto, no seu serviço, e as pessoas que vão comprar de você também não vão ter medo, elas vão comprar. Então, a prova social é importante. E a prova social vai dar essa autoridade também. Isso aí está muito ligado. E tem um outro que é a escassez. Esse eu gosto muito, mas as pessoas não sabem usar corretamente. Limitação de tempo, de vagas, oportunidades. A gente pode colocar no nosso conteúdo. Por exemplo, vagas limitadas para um curso que você, de repente, está vendendo. Ou, de repente, para uma mentoria em grupo. Vagas limitadas para amanhã tal valor. A partir de tal data já é outro valor. Isso é escassez, gera escassez, gera a questão da oportunidade. Você tem a oportunidade de pagar mais barato o produto, ó. São tantos produtos, depois disso até durar o estoque. Ou dura o estoque, tem tantos disponíveis. E aí, quando você fecha essa oportunidade, você tem que fechar mesmo. Não é fazer, vagas limitadas, aí a pessoa te procura 3 meses, ainda tem a vaga. Não, você tem que dar a demanda reprimida. Você tem que saber fazer isso daí. Isso gera escassez. O cérebro vai odiar perder. A minha avó sempre falava, finge, às vezes quando a gente tinha paquerinha, né? Quando a gente não, era mais novo, assim, adolescente, a minha avó falava assim, finge que você não tá aí para a pessoa, que você vai ver que a pessoa vai vir atrás. E era batata. Isso era para amizade, isso era para relacionamento, namorinho, né? Que a gente tinha. O cérebro odeia perder. Tem aquele ditado que diz, quando a gente não tem, a gente quer muito. Quando a gente tem, a gente desdém. Quando a gente perde, a gente fica desesperado pela pessoa, ou pela situação, ou pelo negócio. Então é mais ou menos isso. O cérebro ele odeia perder. Quando você dá essa escassez corretamente e com ética, gente, com ética, a gente consegue ter resultado. Reciprocidade, entregue valor antes. As pessoas se sentem em dívida. Então, você tem que ter sempre essa reciprocidade de entregar um valor antes, porque a pessoa ela vai sentir que ela tem que comprar de você. Eu vejo muito isso antigamente, né? Eu via, né? Muito isso em bolo, quando a gente dava bolo com a vizinha, pão para a vizinha ia lá, a gente dava com a forma. Minha mãe fazia muito isso e a vizinha da minha mãe retribuía com alguma coisa para devolver a forma, sabe? Então, para devolver o refratário. Então, tem muito isso, por quê? Porque a pessoa se sente na obrigação de te devolver algo. Hoje em dia, se perdeu muito isso, mas essa reciprocidade tem ainda nas pessoas, uma grande parte das pessoas. Hoje a gente não vê mais, hoje o vizinho é difícil, nós estamos num mundo muito corrido, é muito difícil você ter, bom, pelo menos aqui na minha, onde eu moro, a gente não tem vizinho que vai lá dar pão e em troca, né, a gente vai lá e dá de volta o pão. Mas a gente tinha antigamente na casa da minha mãe, minha avó também tinha vizinhos assim. Então, com a vida hoje corrida já mudou um pouco, mas é sobre isso que eu quero falar, sobre essa reciprocidade. Você entrega valor antes e as pessoas vão se sentir em dívida. Então, elas vão comprar o seu produto, vão te seguir, vão curtir as suas coisas, vão dar uma movimentação, às vezes vão dar prova social mesmo sem ter comprado. Então, essa reciprocidade é um gatilho muito legal. E de antecipação, criar expectativa mantém o público envolvido emocionalmente. Quando a gente cria uma expectativa, você pega o iPhone, eles criam essa expectativa, eles falam que vão lançar e você tem filas. Os carros, por exemplo, você pega a Ferrari dá muito essa antecipação. Então, o público ele vai se envolvendo e aí ele vai esperando pelo próximo. Sabe, bazar, quando tem bazar beneficente, que a pessoa já joga antes, uma semana antes, já começa a nutrir essa rede social, e você fica lá esperando o bazar, o que vai ter de novo? Ou, de repente, você tem aqueles que eles colocam aquelas bancas,
Eu esqueci o nome disso agora. Me fugiu da mente que eu tô falando. E me esqueceu, esqueci o nome. É tipo um showroom que um monte de loja. Bom, é isso aí que eu tô falando. Esqueci o nome. Um bendito nome. Então, aquilo lá cria uma expectativa. E aí você fica esperando. Às vezes, loja que está chegando na cidade, grandes supermercados, eles fazem muito isso. Então, você tem essa antecipação. É até uma coisa gostosa da gente esperar. Você ensina, mas não conduz. Entrega valor, mas não direciona para ação. Cria conteúdo informativo, mas não é persuasivo. Conteúdo aleatório não vende. Falta de intenção estratégica não vende. Você tem que ter estratégia. Se você não guia a decisão do público, alguém vai fazer isso no seu lugar. O que acontece? Você está ensinando, só que você não vai conduzir, você não vai direcionar para a ação da pessoa comprar. Você cria conteúdo informativo, só que não é persuasivo. A pessoa vai ver o seu conteúdo e vai comprar do outro. É claro que tem conteúdo para educar, nesse conteúdo eu estou fazendo conteúdo para ensinar. E eu estou abrindo para vocês a opção de vocês entrarem na comunidade. Lá a gente normalmente faz a chamada para ação também para a venda do nosso curso. A gente tem um curso, a gente tem a nossa mentoria e as pessoas, quem quiser fazer, comprar, compra. Mas a gente também ensina pessoas lá. Isso que a pessoa não comprar, a gente também ensina. Mas é claro que assim, para você ter uma coisa mais aprofundada, a gente tem o nosso curso, a gente tem nossas mentorias. E cada mentoria tem um valor. Cada nível que a gente vai passando tem um valor. Então, a gente conduz. Aqui é um conteúdo informativo, eu estou ensinando vocês, tá? Mas eu chamei para uma ação, eu chamei para a ação de entrar na comunidade. Então, você também tem que fazer isso. Outro dia, teve uma pessoa que comentou que ela fazia a publicidade, só que não estava vendendo. Às vezes, o erro está aqui. Às vezes, um conteúdo aleatório não vende. Tem que ser claro e específico para que a pessoa compre. Então, a falta de intenção estratégica, ela não vai vender. Eu sabia que eu tinha pulado aqui um slide, porque eu senti que eu tinha pulado. Eu falei do Robert Cialdini, eu falei da autoridade, agora nós vamos para esse. Como usar gatilhos sem parecer manipulativo? Quando a gente quer usar para enganar, que eu não concordo com isso, acho super errado e não faça. Você cria uma urgência falsa, foi o que eu falei lá atrás. Prova social inventada ou autoridade que você não tem, isso destrói a confiança com o público. Você tem que saber o que você está falando. Se você não souber o que você está falando, o público não vai confiar em você. E quando você cria urgência falsa, são poucos. Gente, isso aí não funciona. Se você tem vagas, você fala, tem tantas vagas. Esse negócio de fazer demanda reprimida e depois você continua fazendo ainda essa demanda reprimida por 1 mês, 2 meses, entendeu? Que nem agora, nesse momento que eu estou falando para vocês, eu não tenho vaga mais para mentoria. Então, eu não tenho vaga, inclusive eu não falo, eu não estou abrindo para vaga esse mês. O mês que vem pode ser que eu abra para vaga. Meu marido ainda tem uma outra vaga, eu não sei como está a agenda dele, mas eu acho que ele ainda tem alguma vaguinha aí. Mas a gente não fica abrindo, entendeu? A gente não tem, a gente vai dando conteúdo e a gente não abre vaga. Hora que tem vaga, a gente fala, eu tenho vagas, tantas vagas. E a pessoa tem que aproveitar. Eu tenho tantas vagas em grupo, eu tenho tantas vagas individuais. Nesse momento, por exemplo, eu não tenho vaga, então eu nem estou abrindo. Porque eu não vou ficar criando demanda falsa, sabe? Se eu não tenho vaga, eu não tenho onde colocar. Para mim está assim, até meio complicado ficar gravando vídeo todo dia. Eu não estou conseguindo. Eu fiz um vídeo essa semana e não estou conseguindo fazer. Estou tentando o máximo que eu posso, mas estou com muito cliente. Então, usar para potencializar. Se você tem um bom conteúdo, o gatilho de autoridade apenas evidencia isso e não inventa. Então, quando a gente tem um bom conteúdo, a gente vai ter demanda. E aí você só vai potencializar mais ainda a autoridade que você já tem. Se o público sentir manipulação, você perde confiança. E confiança na hora de fechar vendas, gente, é tudo. Se você não gera confiança no seu cliente, sabe, é aquele AIDA. A pessoa vai ter atenção, aí vai te gerar o interesse, você vai nutrindo a sua rede, aí ela vai despertar o desejo, porque ela vai ver que você é uma pessoa de confiança, ela vai comprar, sabe? Eu gosto de falar AIDA. O pessoal normalmente fala AIDA. Acho tão feio AIDA. Eu gosto de falar AIDA por causa daquela ópera lá. A estrutura de um conteúdo que vende. Qual é um conteúdo que vai vender? Que isso aqui foi validado por mim, pelo Thiago, e a gente vê por muitos outros que a gente fica analisando.
e que a gente trouxe para o nosso conhecimento, dos nossos mentores que nós tivemos ao longo da nossa trajetória e que nós trouxemos para o nosso conteúdo e nós moldamos um método, tá? Um método, porque a gente ensina, eu falei curso, mas a gente não ensina curso, a gente ensina um método de você ganhar dinheiro, você fazer dinheiro na realidade. Então, a gente validou isso daqui, a gente valida isso daqui todo dia. Gancho, capturar atenção, use curiosidade, dor ou promessa irresistível. Já vou até dar uma dica para vocês. As pessoas têm medo de perder. Então, quando você usa a dor, as pessoas têm a tendência a se conectar. Conexão faz identificar, as pessoas vão se identificar. Mostre que você entende o problema do público. Você tem que entender também, não é só fingir que você está entendendo. Você tem que entender que você tem que resolver algo de alguém. Uma dor realmente, uma dor verdadeira, uma dor real de uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que estar passando por isso, senão você não vai vender, você não vai fazer dinheiro. E a gente só consegue ter sucesso se a gente resolve o problema do outro. Não é sobre nós, é sobre a outra pessoa. Valor, entrega, solução. Aqui entra a reciprocidade. Entregue antes de pedir. Então, você tem que criar conteúdos entregando, e aí depois você faz conteúdos para chamada para ação. A pessoa tem que te conhecer primeiro, saber qual é o seu conhecimento, para ela entender se ela pode confiar ou não em você, gente. Isso é óbvio. A pessoa não vai sair comprando se ela não vê se o produto, se o teu produto, se o teu serviço não é bom, ela não te conhece ainda. Então, você tem que alimentar isso. Você tem que esquentar aí a sua rede. Fazer com que a pessoa te conheça. E você tem que ser autêntico. Direcionamento. Chama para atenção. Leve a pessoa ao próximo passo com clareza e intenção. Então, por exemplo, se você quer direcionar para uma ação de venda, você tem que levar a pessoa para o próximo passo com clareza. Se você quer que a pessoa te conheça, você tem que fazer. Se quiser dar engajamento. Então, cada conteúdo vai ser para uma coisa. Se você quer vender, gente, o direcionamento é para vendas, tá? É simples e, assim, tem que ser simples. Não adianta ficar inventando roda. E você tem que ser o mais autêntico possível. Você tem que ser o mais claro possível. E você tem que ser o mais transparente possível. Eu costumo muito falar sobre a questão das pessoas que às vezes se colocam na internet, criam uma persona, uma coisa assim tão... Eu vejo muito isso de cantora, né? Às vezes fofinha, fica com aquelas vestidinhas, mimimi, tal, e a pessoa é uma casca grossa. Eu sempre mostro que eu sou aqui. Eu falo as coisas que eu tenho que falar, diretamente. Então você também tem que ser assim. E o público vai se conectar com você. Isso não é ser mal educado, tá, gente? Não precisa ser casca grossa, mas você tem que ser claro e específico. Então, você tem que ser claro e específico na sua oferta. Não adianta nada você ficar floreando. Pra vocês terem uma ideia, tem empresa que eu não pego para mentoria. Tem empresa que eu não dou consultoria, que o Thiago também não dá. A gente não trabalha. E a gente sabe que a empresa não vai fazer o nosso método, a nossa metodologia. E não vai ter resultado. Para a gente não é interessante. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, gente. A gente tem que ver que o outro está conseguindo ter um resultado. Se o outro não está tendo resultado, o que adianta eu ser mentora daquela pessoa, ou ser mentora daquele negócio, ser mentora daquela empresa? Não adianta eu ser consultora daquela empresa, se a empresa não vai fazer o que eu estou falando. Já cheguei a rescindir contrato. E rescindir contrato de empresa que me pagava bem. Então a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser autêntico. Sem estrutura, até um bom conteúdo se perde. Você tem que ter estrutura, você tem que ter estratégia, você tem que ter direcionamento, você tem que ter autenticidade para você gerar valor. Transforme qualquer ideia em conteúdo que vende. Qual dor isso resolve? Você tem que fazer essas perguntas. Se você não fizer essas perguntas, você não vai virar nada. Qual dor isso resolve? Qual desejo isso ativa? Qual gatilho potencializa? Você tem que perguntar qual dor isso resolve. Se não resolver nenhuma dor, desculpa, seu produto, seu serviço não vai virar nada, não vai vender. Qual desejo isso ativa? A pessoa tem o desejo de comprar? Você vai resolver o problema dela? Se você não resolver o problema dela, não conseguir fazer com que ela atinja o sonho dela, sei lá, você vende, sei lá, mega hair.
Se o teu produto não for bom e não resolver o desejo da pessoa, ela não vai comprar de você. Ou ela compra uma vez e você não vai vender para mais ninguém, porque a pessoa vai falar tão mal de você aí no mercado que você não vai conseguir vender mais. Um exemplo prático. Como começar no marketing digital? Tá? Dor, não saber por onde começar. Então eu jogo isso aqui, ó. Como começar no marketing digital? A pessoa não sabe, é uma dor que eu estou tendo. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Um desejo. Ela sente que finalmente entendeu, que finalmente ela entendeu o que ela tem que fazer. Entendeu? Através do seu método, através do seu produto, através do seu serviço. Gatilho, autoridade, clareza e prova social você tem aqui. Você tem autoridade por quê? Porque a pessoa não sabe onde começar e você está falando como começar. Quer dizer, eu sei por onde começar. E eu vou te mostrar isso. Vou pegar na sua mão para você fazer. Desejo. A pessoa sente que finalmente entendeu o que ela precisa através do seu método. E ela sente que você também entendeu ela. Tem isso também. Tá? O desejo, a pessoa sente que você entendeu o que ela está precisando. Porque ela falou assim, olha, é disso que eu preciso. Ela entendeu o que ela precisa e entendeu que você entendeu também. Isso vai gerar clareza. E a prova social. A pessoa vai te dar a prova social, porque ela vai conseguir. Porque ela entendeu onde ela tem que começar. Pare de criar conteúdo aleatório. Comece a criar conteúdo estratégico. Falei aqui o tempo todo e a gente está repetindo. E aí eu chego na questão da consistência. Não adianta nada você, tipo assim, olha, eu estou fazendo o melhor conteúdo e você não ter consistência. Você tem que fazer, se você fizer 5 conteúdos sem direção por dia, você não vai gerar venda, você vai cansar o público e você não vai ter retorno no tempo. Você não vai ter retorno financeiro. Agora, se você fizer um conteúdo estratégico por dia, que seja um conteúdo por semana, gente, você pode gerar vendas consistentes, engaja e retém público e você tem um retorno real e mensurável. Isso, gente, não adianta. Se você não tiver um conteúdo estratégico, se fizer o conteúdo sem direção, você não vai vender. A venda ela é uma somatória de consistência e de estratégia. Não adianta ter um monte de volume, se você estiver falando nada com nada. Tá? A consistência ela tem que ter uma estratégia. Então, ela tem que estar junto com a estratégia. É uma somatória. E quais são as 3 formas que eu coloquei de aplicar hoje? Eu falei sobre 3 formas de aplicar, porque o nosso cérebro, ele gosta de adiar decisão quando tem muita coisa. Então, eu já fiz uma coisa bem simplificada aqui para vocês. Adicione um gatilho ao próximo post. Não precisa pôr um monte. Inclua uma prova social, um CTA mais claro, que é um Call to Action, que é uma chamada para ação para compra. CTA, para quem não sabe, é chamada para ação. Então, um Call to Action, que é uma chamada para ação para venda. Uma pequena mudança pode dobrar a conversão. Faça isso, coloque. Inclua uma prova social, um CTA. Um gatilho, ou uma escassez, um CTA. Ou você coloca... Sabe, você pega um daqueles gatilhos, que são 5 tops que eu gosto. Use, tem outros gatilhos, tá, gente? Mas esses são os 5 mais, são os mais. Segundo, use a estrutura completa. Gancho, um gancho poderoso. Vai gerar conexão. Você tem que colocar, gerar valor e vai gerar direcionamento. Então, você coloca um gancho, você coloca você faz um storytelling, inclusive, para você gerar esse valor. E você vai direcionar. Simples, direto e extremamente eficaz. Quando você usa um gancho poderoso, você desenvolve lá um meio mostrando que você tem um resultado. Você gerou valor. Você vai mostrar qual foi o processo. E você vai mostrar o valor que você teve. Através do que, gente? Através da resolução, né? E aí você coloca um direcionamento para uma chamada de ação para a pessoa comprar, ela vai comprar. Seja direto, seja específico. E queira realmente ajudar a pessoa. Porque as pessoas cheiram isso. Se você está querendo empurrar ou se você está querendo ajudar. Sabe aqueles vendedores de porta em porta que a pessoa fica querendo bater meta? Vendedor de banco, que eu costumo falar. Não seja um vendedor chato de banco. Domine um gatilho essa semana. Não tente usar todos de uma vez. Escolha um. Domine-o.
depois avance para o próximo. Agora é sua vez. Você já tem o mapa, a única coisa que falta é a intenção. Gente, se vocês usarem isso, ó, conteúdos com gatilhos, vocês vão ter uma estrutura que vai converter. Se vocês usarem daquela estrutura lá atrás, ó. Ixi, peraí. Toda hora dá problema isso aqui. Se vocês usarem isso, ó, gancho, um gancho poderoso, vocês falarem o processo, vocês mostrarem o que tem de resultado, qual é o resultado. Vocês podem colocar aqui uma prova social de alguém que conseguiu. E vocês direcionarem para ação de vendas, para a pessoa comprar, ação de compra, na realidade, vocês vão ter a venda, vocês vão conseguir. Então, vocês vão ter uma estrutura. Nossa, hoje eu tô louca aqui nos meus slides. E você aqui fica muito grande toda hora. Vocês vão ter uma consistência com estratégia. Eu vou parar com esse slide aqui, tá? Então, vocês vão aplicar isso aqui que eu acabei de falar, que vocês terão, com certeza, vendas. Gente, se vocês seguirem, ó, se vocês seguirem tudo que eu falei aqui, fizerem conteúdo com estratégia, um gancho, colocar um gatilho, comece com um gatilho para vocês começarem a dominar os gatilhos. E cuidado na hora de usar gatilho. Não fica colocando escassez em tudo, sabe? Isso daqui é que nem pimenta. Se você colocar demais, a comida fica horrível. Se colocar sal demais, fica horrível. Isso aqui é um tempero que vocês colocam, tá? Esses gatilhos. Se vocês colocarem isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender. Tenho certeza porque isso foi validado por muitas pessoas. Foi validado por Robert Cialdini, que é um grande autor do livro As Armas da Persuasão. E foi validado pela gente. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão vender. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem com pessoas que precisam ouvir. Siga esse canal para ele continuar crescendo. E não se esqueça de se inscrever também na comunidade, que eu deixei o link na descrição. E nos vemos nos próximos vídeos.